Saudações, irmãos queridos. Eu quero estudar com vocês um pouquinho hoje uma passagem, um versículo muito bonito lá em Deuteronômio, lá no capítulo 29, versículo 29 também. Então, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. No livro de Deuteronômio, Moisés relembra a aliança que fizera com Deus, ou Deus fizera com ele e o povo de Israel, 40 anos antes. E não apenas relembra, mas Moisés revitaliza esta aliança. E agora, enfatizando de uma maneira ainda mais forte o aspecto prático de seguir a Deus, a forma correta de seguir a Deus, e dizendo, deixando bem explícito aqui, neste versículo, que não seria especulando sobre muitas coisas, que seria o rumo para uma comunhão correta com Deus, uma vida de obediência a Deus. Não especulando, mas simplesmente obedecendo o que foi revelado. Então Moisés fala de dois grupos de coisas, digamos, que são as palavras usadas aqui. As coisas encobertas e as coisas, aqui fala coisas, mas é um pouquinho antiquado, vou usar coisas. As encobertas e as reveladas. É curioso que logo quem está falando isto, Moisés, o maior, o mais famoso legislador do mundo de todas as épocas, nós nunca o vemos creditando a si próprio os 10 mandamentos, toda a lei que tem como base os 10 mandamentos. Não. Então ele deixa claro que coisas, estou dizendo coisas de novo aqui, coisas foram reveladas a ele e coisas não foram reveladas. Quando eu digo ele, é através dele chegando ao povo, obviamente, de Israel e ao mundo inteiro, de maneira mais abrangente. Então, ele deixa claro que nada foi dele, não veio dele, mas foi revelado. Tudo que ele escreveu e ensinou foi revelado. E mais, muitas coisas ficaram de fora. Ele deixa claro. Então, ele não entra no mérito se a lei dele, nem a lei dele, ele não entra no mérito de que ele é uma espécie de autor da lei, ou que veio dele, de fato, chama para si. E nós muitas vezes chamamos lei de Moisés, a própria Bíblia fala também. Talvez Moisés ficasse um pouquinho constrangido. Agora a gente entende que foi a lei que veio através dele, mas a rigor, e só com esta afirmação aqui no versículo 29, ele deixa muito claro, a lei não é minha não. O que eu escrevi foi me dito, foi passado para mim, foi revelado. E tem mais, muitas coisas não foram. Então já é um grande começo para iniciarmos o aprofundamento deste versículo, vendo isto. Não foi da cabeça de Moisés. Tanto que nós dizemos, a Bíblia é um livro divino. É divino. Então não tem nada a ver com humano. Tem, é um livro divino e é humano, porque ela foi escrita por homens que inclusive mantiveram o seu modo peculiar de se expressar, de escrever, de ser, até seu humor aparece na sua leitura. É como se Deus não tivesse violentado o aspecto pessoal de cada um que ele utilizou para escrever a palavra de Deus, mas todos eles, como Pedro diz, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Tudo foi revelado, soprado a eles pelo Espírito Santo. Voltando a Moisés e nos concentrando, então, Moisés, obviamente, não é exceção
aliás, é o exemplo maior disto. Então, coisas encobertas. Pela simples leitura da Bíblia, conclui-se que Deus não revelou ali todos os segredos da existência, não respondeu todas as nossas indagações, não explicou a Trindade. Aliás, ele nem usou o nome Trindade, por exemplo, apesar de que fica bastante evidente a existência extremamente misteriosa da Trindade, que insiste no tema bíblico do começo ao fim, como as Escrituras dizem, que há um só Deus, um só Deus, um só Deus. Aí, de repente, vemos três, vamos chamar, pessoas se identificando e atribuindo-se condições que só Deus tem. Três. Então, na realidade, são três deuses. Não, porque é só um. Se disser que são três, estaremos negando as Escrituras. Mas, por outro lado, não podemos fechar os olhos quando Cristo diz: eu e o Pai somos um, o Senhor é o Espírito. Então, aliás, eu estou já quase querendo explicar a Trindade aqui, que não tem nada a ver com o nosso tema, mas eu quero só dizer que a Trindade ficou assim, sem grandes explicações, começando pelo nome, que nós foi que inventamos o nome Triunidade ou Trindade, mas está lá a Trindade. A encarnação de Cristo, um mistério muitíssimo acima da nossa capacidade de compreensão, Deus e homem ao mesmo tempo. Como é que fica a eleição de Deus com toda a sua soberania de escolher e rejeitar quem Ele quer, e ao mesmo tempo a responsabilidade humana, através do qual cada pessoa é responsável pelo que abriu ou fechou o seu coração diante de Deus, aceitou ou não a salvação em Cristo. Eleição aqui, responsabilidade do homem ali, aparentemente contraditórias, mas absolutamente harmoniosas na mente de Deus. Não explica. A salvação do índio, de alguém que nunca ouviu falar de Cristo. Hoje, como é que há discussão até entre estudiosos crentes sobre como é isso? Não explica. Aliás, não precisa nem ler a Bíblia inteira e ser um bom conhecedor da Bíblia para concluir isso. Porque o próprio Deus providenciou, na Bíblia mesmo, alguns autores que dissessem explicitamente isso. Exemplo, Moisés, aqui já disse, tem coisas reveladas e coisas não reveladas. Pronto. Bastaria isso. Mas eu quero ainda aí a Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, quando nós vemos aqui Salomão, que entendemos ser o autor de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Pode desistir de querer descobrir, entender e desvendar tudo, porque não vai conseguir. Salomão volta ao tema em Eclesiastes, capítulo 11 ainda, Eclesiastes agora, capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Bonito. Isso é uma pancada no orgulho tolo do homem. E lá no Novo Testamento, Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, assim, 1 Coríntios 2 e 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, que, como já dissemos, é Deus também. Faz parte da Trindade. Então, coisas que só a Deus pertencem. Se alguém diz, não é tão raro alguém comentar ou dizer que quando tiver
respostas para algumas perguntas básicas que ele não entende sobre a justiça de Deus, a desigualdade entre os homens, essa questão de eleição, essas coisas todas misteriosas para nós. Enquanto essas perguntas não estiverem respondidas para si, então ele não vai se converter. Como é que ele vai se entregar a um Deus em que ele acha que há grande incoerência e tudo, essas perguntas sem respostas quase que mancham, então, e impedem, atrapalham, ou talvez até mesmo impeçam a sua caminhada até Deus. E quando ele conseguir, ao longo da vida, respostas para essas perguntas, então ele vai realmente considerar com seriedade, até mesmo talvez se entregar a Cristo e tal. Isso é ilusão. Alguém assim ou está iludindo a si próprio, porque ele está demorando a perceber que nunca vai ter essas respostas, que grandes pensadores, grandes cristãos, verdadeiros cristãos, afirmam claramente que não conseguem. A própria palavra de Deus diz que não vai conseguir, eu já comentei também. Ou está se iludindo ou usando uma mera desculpa, porque uma coisa ou a outra leva ao mesmo ponto. Não vai conseguir e vai morrer sem conversão, se ele esperar respostas para todas as perguntas dele. Quando você for falar de Cristo, irmão ou irmã, não perca a oportunidade de, se alguém comentar isso e dizer, olha, tudo bem, a vida é sua, você toma as decisões que você quer, você vai dar conta diante de Deus, mas olhe, essas perguntas você sabe que não tem respostas, não é? Seja franco, diga direto. Não diga, estude mais, eu vou estudar, eu vou ver se eu consigo responder. Não fique constrangido porque você não sabe responder essas perguntas. Tem crente que se constrange, se encabula. Mas Deus é justo, sim. Como é que é justo com tanto sofrimento e outros numa boa e tal? Não, aí você gagueja. Não gagueje, não. Eu não entendo muito bem, não, meu amigo. Eu não sei precisamente cada item, cada detalhe da resposta. Não, eu sei o seguinte, Deus é justo porque ele diz que é. Ah, mas assim também não. A salvação é pela fé. Bom, então, é importante uma coisa, para você saber e transmitir para o seu amigo lá que você está falando de Cristo. Que é o tanto quanto óbvio, mas é bom eu lembrar, nem sempre as coisas óbvias chegam aqui na nossa cabeça facilmente, a gente se enrola, se complica, porque não se lembra que é uma coisa óbvia. Aqui está uma. O fato de haver coisas encobertas ao homem não quer dizer que essas coisas não têm explicação, não têm respostas. Não! Não vai cair no erro de dizer, não, meu amigo, essas coisas aí não tem quem saiba a resposta. Tem! Quem? O pastor A, pastor B? Não, não. O teólogo tal? Não. O próprio Deus. Ah, mas assim não vale. Não vale? Por que não vale? Eu dizer que essas respostas existem, e existem de uma maneira muito mais completa, muito mais perfeita do que você pode imaginar, ela existe, ou existem as respostas, mas está na mente de Deus. E onde mais deveria estar? Então, como eu disse, é algo óbvio para nós que cremos em Deus, mas muito importante e significativo, porque dá ao outro a possibilidade de se entregar a um Deus que ele não entende completamente, não tem as respostas, ele próprio, mas sabendo que esse Deus a quem nós estamos sugerindo que ele se entregue através de Cristo, tem as respostas, sim, de tudo. E para você próprio, irmão ou irmã, no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, em que tudo é dúvidas, é difícil imaginar um tempo com tantas dúvidas sobre tudo. Há dúvidas, períodos, contaminação, retorno da contaminação, imunização, tudo. Não se sabe o nível da gravidade com que ataca uma pessoa e ataca a outra pessoa. Às vezes o mais velho sofre pouco e o mais novo morre. Tudo é indagação, tudo é desconhecido. Tudo bem, pelo menos até agora, mas pode-se chegar a algum conhecimento mais grande, total. Não temos, como até hoje não temos, e muitas doenças que levam vidas também.
Então, isso aí, eu acho que dizer que tem coisas que não tem explicação para nós, mas tem para Deus, qualquer criança vai ouvir isso numa escola dominical, claro. Mas, como eu disse, às vezes as coisas óbvias ficam lá atrás da nossa mente e não vêm à tona para nós nos lembrarmos de dizer, ora, eu não entendo isso, o homem não entende. Aí você lê, fica angustiado, as pessoas não entendem. Calma, Deus entende. E é o seu Deus, é o seu Pai, falando agora para crentes, é o seu Pai Celeste, é o seu Salvador querido, Jesus Cristo, é o seu Espírito Santo amado que habita dentro de você, o seu novo Consolador. Deus triuno sabe muito bem as respostas, não só sabe, mas controla tudo, criou tudo. Muito bem. E por que Deus quis reservar algumas coisas que pertencem só a Ele? Primeiro, para ter o exclusivo e absoluto controle da informação. Sabemos hoje, e todo mundo comenta, que a maior riqueza que pode haver atualmente, isso já vem há algumas décadas, especialmente depois do advento do computador, da informática e tudo, informação. É o bem mais precioso que alguém pode ter, mais do que ouro, do que petróleo, do que qualquer coisa. Informação. Deus tem o controle exclusivo da informação sobre as coisas. Olha, o que os homens se gabam do avanço da ciência, os cientistas, a tecnologia, a comunidade científica internacional, a Organização Mundial de Saúde, esses nomes, quando surgem, causam assim eles vão falar, os gurus da ciência, os grandes gênios da ciência, todos eles simplesmente tiveram da parte de Deus um pouquinho mais de abertura para entender um pouquinho mais da explicação das coisas. Só isso. Einstein, Newton, esses gênios tiveram simplesmente a mente um pouquinho mais aberta por Deus para entenderem um pouquinho mais das respostas que só Deus tem. Só. Eu não estou tirando o valor pessoal deles, não estou tirando a contribuição que deram para a humanidade, não estou diminuindo isto no sentido de desprezo. Não. Mas o fato é que eles são meros instrumentos, e não é indignidade ser instrumento, ainda mais instrumento do Criador de Deus. E não só os cientistas que contribuem para a humanidade, não são apenas esses que nós sabemos os nomes de cor, Pasteur, que eu já citei, grandes, outros poderíamos citar muitos. Mas hoje existem ainda gênios, atualmente, mergulhados em pesquisas sobre câncer, sobre Alzheimer, agora sobre essa doença, esse coronavírus aí, esse vírus. Amém por eles, graças a Deus pelo trabalho que fazem, mas vamos dar a honra correta a cada um. Honrá-los dizendo que eles são gênios descobridores das coisas. Tudo bem, descobrir ainda vai, porque só se descobre uma coisa que já existe. Então, ainda admito que eles sejam descobridores de coisas que já existam. Mas eles não... O próprio fato de descobrir e a genialidade deles associarem as leis umas com as outras e tirarem conclusões e terem seus protocolos científicos, nada disso elimina o fato de que eles foram iluminados por Deus para isto. Não estou falando da iluminação para a fé em Cristo e tudo, não. Mas a eles foi dado inteligência, QI, capacidade mental, memória, observação, acuidade intelectual enorme para nossos padrões. Deus deu a eles e simplesmente Deus resolveu, eu vou abrir um pouquinho mais para a humanidade.
informações sobre isto, sobre aquilo, sobre gravidade, sobre as leis da física, que permite bolar a ideia do avião, do foguete, e de tudo que nós temos ao nosso redor, do computador, da informática, tudo. Está tudo aí. Vamos não descobriu nada a rigor, não criou nada. Descobrir, já disse, admito o verbo, na ideia de que estava lá, as leis estão lá, mas ninguém criou lei nenhuma. Descobriram que já estava lá. Segundo motivo, porque entendo eu, Deus quis reservar algumas coisas só para si, é porque há coisas que ninguém mais teria condições de compreender. Não adianta. Além de Deus querer guardar para si a exclusividade da informação total sobre tudo, ele é que tem essa informação e vai abrindo quando quer. Mas, além disto, os homens não teriam condições, a menos que Deus desse uma condição extremamente especial, que não vai dar para alguém entender tudo. Cristo entendeu, como homem, mas ele é Deus também. Não tinha pecado, mas só o fato de não ter pecado não significava que ele teria condições de entender tudo, porque Adão não teve pecado, certamente Adão não entendia todas as coisas de todas as leis do universo. Certamente que não. Mas Cristo, sim. Aí entra o aspecto da natureza divina dele. Então, há um ser humano que entende tudo. Aliás, está encerrado nele, a Bíblia diz, está concentrado nele. Tudo, a explicação de tudo passa por Cristo. Mas, à parte dele, não há ser humano que, inteligente que seja, Deus dará uma condição tal de entender tudo. Então, podemos afirmar, não adiantaria Deus revelar coisas para pessoas que não iriam entender nada. Você vai ensinar geometria para uma criança de 4 anos de idade, não vai adiantar. Está muito acima da capacidade dela. Então, coisas que não é só que Deus quer guardar para si, mas só ele compreende e vai ficar desta forma. A não ser que ele faça alguém no nível divino, como no caso Cristo, e que não é nem fazer, porque o Deus não é feito, ele já é Deus eternamente. Vale a pena ler Isaías 55, versículos 8 e 9, dentro deste assunto. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Claro. Jó, capítulo 37, versículo 5, nós lemos assim. Jó 37, versículo 5. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz coisas grandes que nós não compreendemos. Tão simples. O nosso belíssimo Salmo 139, que é algo espetacular sobre esta questão da grandeza de Deus e da nossa falta de compreensão. Quando Davi diz assim, no versículo 6, ele vem lá do começo, mas eu vou ler o 3, pegando quase já no meio do canto, ele vem falando de Deus. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Grande Davi, genial, poeta, inteligentíssimo, poderoso, que Deus o fez assim, eu não consigo entender, é espetacular.
Olha, irmãos, você que é crente sabe, poucos prazeres na vida há, se é que há, maiores do que você chegar e descansar nas mãos de Deus, dizendo exatamente isso: Senhor, eu não te entendo, não. Já começa a entender o teu amor por mim, pecador velho miserável. Já começo assim. Como é que Cristo deixou a glória dele vir para esse mundo aqui, pervertido, corrupto, terminou por matá-lo e veio sofrer, ser cuspido, sem a menor necessidade em termos de prestar contas diante de ti? Por mim? Não, não entendo. É bom demais para a nossa alma. E como é que tu vais fazer com que esse mundo aqui aconteça assim, assado, e fazer tudo para dar certo com as Escrituras, no fim ser exatamente como está predito, e Cristo volta, tribulação, volta, nos arrebata, tribulação, aí ele volta para as nuvens, nos arrebata, tribulação, volta para reinar aqui, 1000 anos em Israel, depois Satanás é solto, tudo aquilo, mas no final, novo céu e nova terra. Espetacular! O senhor não entende, não. Claro que você não entende. Isso não é a questão, porque o incrédulo também não entende, mas se angustia, se é que ele crê em alguma coisa do que está escrito. Ainda tem isso, que ele pode dizer que nem acredita, e o fato de não acreditar não quer dizer que a angústia dele no coração, a angústia existencial desapareceu, não. Aí que tem mesmo, mas deixando de lado aqueles que acreditam nisto, mas se angustiam porque não tem Deus, não tem Cristo, não conseguem relaxar e descansar, que é a grande vantagem nossa num período de grande sofrimento, ou pessoal, ou familiar, ou nacional, ou mundial como este agora, é chegarmos e dizer: Senhor, é grande demais para mim, eu não posso compreender, não. Agora eu pergunto a você, será que Davi estava angustiado por isso, achando ruim, querendo entender? Não, muito longe, creio eu, vibrando, porque não pode entender. Espetacular isto. A tendência do homem com este assunto é se frustrar. Talvez resultado da mania de querer entender tudo e querer dominar tudo. Agora, o homem querer entender tudo até que ainda se compreende, porque é fruto da inteligência que Deus deu a ele. E, inclusive, é um dos aspectos do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, inclui a inteligência, o raciocínio. Então, o homem querer compreender dentro de limites é normal. Adão, se não tivesse continuado sem pecado, e como eu falei, ele não nasceu conhecendo tudo, mas certamente havia conhecimentos que ele, imagino eu, que ele iria adquirir ao longo da sua vida. Ótimo, ele iria descobrindo coisas e tal. Mas quando o pecado entrou no mundo, essa vontade de descobrir, não é nem vontade, é quase esse instinto de querer entender mais e de querer abrir mais a mente e saber mais das coisas ao redor, saudável, porque veio de Deus, mas como tudo que aconteceu com o que era saudável, quando o pecado entrou, se misturou com o quê? Com o desejo de dominar. Pronto. Aí, quando junta o desejo de conhecer pela inteligência que o homem tem, com a vontade de dominar, de ser ganancioso, egoísta, e crescer à custa dos outros, sem amor nenhum pelas pessoas, aí, e que culmina com a vontade de ser Deus. Aí mostra claramente o efeito do pecado, e que nós vemos, então, é pecado sobre pecado. Então você vê que algo que originalmente era, nem originalmente, ainda hoje, posso dizer assim, é saudável em si, o desejo de usar a inteligência que Deus nos deu e crescermos no conhecimento. Quando isso se mistura com o pecado, aí fica algo terrível que explica as perseguições, as ditaduras, os sanguinários, não só o aspecto de dominar militarmente ou fisicamente, mas dominar economicamente, esmagar, aí pronto. E usar a ciência
para o mal. Eu falei muito que se usa a ciência para o bem, para os remédios e tal, até dei graças a Deus pelos cientistas e tal, ótimo. Mas, infelizmente, as descobertas servem para as duas coisas. Aí a gente vê claramente o efeito pernicioso da inteligência humana e da vontade de saber mais quando aplicado dentro daquilo que está no coração do homem, que é o pecado. Então, pensando bem, não é razoável que as pessoas se frustrem com isso, com não entender tudo e Deus ter reservado para ele algumas coisas. Os homens pecadores se frustram porque querem conhecer mais com o intuito de dar margem, de dar expansão aos seus pecados e aos seus desejos dominadores, como já comentei. Então eles se frustram porque querem mais, querem mais, querem conhecer mais. Pelo menos em parte. Uma boa parte também da humanidade, embora todos sejamos pecadores, mas há aqueles que querem, de fato, olham para a ciência de uma maneira mais benigna, sem dúvida. Nem todos são ditadores sanguinários e coisas assim, mas todos são pecadores e ninguém é confiável. Não há quem busque o bem. Então é muito perigoso. Um homem pecador, mesmo ali que esteja bem intencionado e tal, mas dê poder a ele, dê muito conhecimento a ele, dê condições dele expandir esse poder, que ele vai mostrar a corrupção que já tem dentro do coração. Corrupção aqui não no aspecto simplesmente financeiro, mas a corrupção no aspecto moral. Eu estou falando aqui. Mas então o que eu quero dizer é isso, é o seguinte: deixemos com os incrédulos as frustrações, porque Deus reservou para si algumas coisas e não revelou tudo para nós, e a gente não consegue entender tudo. Não, nós vamos agir de uma maneira contrária. As coisas encobertas servem para lembrar quem é Deus e quem somos nós perante Ele. Aliás, nada melhor do que Isaías, capítulo 40, uma passagem conhecida, mas talvez devia ser mais explorada, especialmente numa época desta, em que os homens estão sem rumo. O Pelento fica mais evidente que os homens estão sem rumo, qualquer um sem Cristo está sem rumo, mas às vezes é mais disfarçado pela vida normal, tranquila e saudável e tal. Mas quando aperta tudo, fica mais evidenciado um fato que já é. Mas tudo bem. Isaías 40, de 12 em diante, é uma passagem muito bela. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? São perguntas retóricas. A resposta é ninguém. Ninguém ensinou a Deus. Ninguém fez mais. Ninguém fez essas coisas além do próprio Deus. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Ninguém. Retórica. Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento, juízo, sabedoria, entendimento, tudo junto. Quem ensinou a ele? Só ele tem tudo isso guardado em si. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Quer dizer que eu, com todo o meu ser, a minha personalidade, a minha dignidade humana, eu sou como um pingo de água que cai de um balde? Não, você não. Não está escrito isso aqui, não. As nações são como um pingo d'água. As nações, imagine o que você é diante de Deus. Que eu sou. Isso por um aspecto, obviamente. O assunto aqui é o contraste entre a grandeza de Deus e a finitude, a pequenez dos homens, especialmente aos olhos de Deus, pelo ângulo de poder. A alma humana vale muito para Deus, aí poderíamos explicar
um outro aspecto disto que iria terminar na cruz do Senhor Jesus Cristo, ele morrendo para nos salvar. Mas não é porque nós somos importantes demais e ele pede que nós aceitemos Cristo para que o sacrifício dele não seja em vão, coitadinho. Esse tipo de abordagem eu acho terrível, que muitos pastores, acho que até ingenuamente fazem. Aceitem Cristo, olha o que ele fez por você, coitado. Aí taca na parede lá uma foto de um homem na cruz, sangrando. Olha o que ele fez por você. E você não o aceita como Salvador, que absurdo. Não é por aí, não. Não creio que seja por aí, de jeito nenhum. O que mostra ali é o tamanho do amor que ele teve por você, um mero desgraçado que não merece coisa nenhuma, pequeno, menor do que o pingo d'água. É assim que deve, entendo eu, se usar esses princípios das Escrituras. E o propósito aqui de Isaías, ou do Espírito Santo através de Isaías, é mostrar exatamente isto. A diferença, o contraste tremendo entre a grandeza, o poder, a sabedoria, a infinitude de Deus e a finitude ridícula, usando esse nome de uma maneira aí quase no sentido de dizer desprezível aos olhos de Deus, por esse aspecto. Jó, já lemos alguma coisa sobre ele, mas de novo, Jó 37:5, nós lemos assim: Jó 37:5. Não, já li essa passagem, não precisa ler mais. Vamos continuar então. Eu acabei de ler Isaías 40, 12-18. Então, retomando a mente para aquela passagem que Deus mostra esse contraste enorme, infinito entre ele e nós, olhando para esse ângulo, é saudável o homem estar no seu devido lugar e ser colocado no seu devido lugar. Se nós soubéssemos e compreendêssemos todos os segredos, nós não veríamos a Deus olhando para cima, como devemos, mas olhando para o lado. Companheiro. E como muitos homens fazem e gostariam de fazer mais ainda, era olhando para baixo. Olhar para Deus e olhar para baixo. Um Deus que ele criou, que ele, homem, domina e dá o tom. É sério. Muitos homens se julgam no direito de julgar Deus. Espetáculo, né? O resultado em nós seria catastrófico. Volto a falar aos crentes. Nós não reverenciaríamos mais a Deus como o nosso Deus. E é extremamente importante para a nossa adoração a Deus essa nossa conscientização. Tem uma passagem também, em Provérbios capítulo 25:2, que traduz bem esse contraste entre Deus e os homens. Diz assim, Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Que coisa interessante. Deus gosta de encobrir, batendo exatamente com o que eu tinha dito. Aliás, o que eu tinha dito é que bate com isso. As escrituras é que são um padrão, mas é isso exatamente. A ideia é essa, que para Deus é uma glória encobrir. Ele quer sim, é de propósito. E aos reis, os poderosos, vão tentando descobrir. Ótimo, se conseguirem descobrir e dentro dos princípios de Deus, tudo bem. Tudo bem que a ciência vai avançando. Infelizmente, como eu disse, aplica muitas vezes para o mal, mas tem os benefícios e acaba sendo bastante benéfico, de fato, para a humanidade. Pelo menos um aspecto. Mas falamos até aqui, e não quer dizer que eu vou tomar o mesmo tempo, das coisas encobertas. Agora, lembrando que Moisés disse que tem as coisas
reveladas, e que eu vou falar pouco delas. Eu quis jogar ênfase nas encobertas, que é a que perturbam mais, por não terem respostas a nós. Então Moisés disse: nos pertence a nós e aos nossos filhos para sempre as coisas reveladas. O contexto se refere especialmente aos judeus, mas podemos generalizar, né, como sendo a revelação de Deus, é a palavra de Deus, as escrituras, a Bíblia, como ela está hoje, completa e válida para todos os homens. Então a Bíblia não é iniciativa de homens inteligentes, com boas ideias e belos salmos. Não, foi providência direta de Deus. Um presente de Deus aos homens. A Bíblia é um presente. A revelação que Deus deu, está contida nas Escrituras, é um presente. E nem as crianças foram esquecidas, mas não foram mesmo esquecidas. Moisés disse, ele teve o cuidado de dizer, né? Pertencem a nós e a nossos filhos. Numa passagem interessante e importante para mostrar o quanto que os pais são responsáveis diante de Deus para levar a revelação dele, Deus, para os seus filhos. Não é à toa que nós, na nossa igreja, valorizamos tanto a educação, o discipulado, a instrução bíblica das crianças. Porque a revelação de Deus, está escrito aqui, pertence às crianças também. Muito bem. Essas coisas reveladas, aí sim, é que deveriam ser alvo das atenções dos homens. Estão preocupados com as encobertas? Mas tem muitas coisas reveladas, as encobertas, Deus não quis. Quis guardar só para ele, não iria adiantar que nós não iríamos compreender. Isso foram algumas razões que eu dei. Deus poderia apresentar mais 1000 razões pelas quais ele não revelou tudo e cobriu só para ele, pronto. Deixa lá, deixa isso com ele. Pertencem a Deus, como Moisés diz. Deixa o que pertence a Deus com Deus. Ah, mas Deus deveria ter dito alguma coisa para nós. Disse, muito. Ah, mas ele não aparece no céu falando, uma voz alta. Aí você já está querendo dizer como é que Deus deveria ter se revelado. Que até com voz alta também ele chegou a se revelar pouco, mas houve momentos assim, como você sabe. Profecias e tudo mais. Agora concentrou tudo nas Escrituras. Então tem muita coisa revelada de Deus aqui, nessas Escrituras. Na Bíblia. É como se fosse sacudir uma pessoa e dizer, meu amigo, pare de se preocupar com as coisas encobertas e se concentre nas reveladas. Ah, porque Deus disse aquilo. Você já estudou a Bíblia para ver como é que ela responde ou explica, ou muito ou pouco, ou se nem explica? Você já viu como é que a Bíblia, a revelação dada por Deus aos homens, como é que ela encara este assunto que você enganchou na sua cabeça? Examine. Pode ter uma resposta lá claríssima, pode não ter, pode ter uma resposta que você vai demorar anos para começar a perceber, não sei, mas examine. Muitos se concentram, infelizmente, mais em especular a palavra de Deus do que fazer o propósito pelo qual elas foram dadas a nós e a nossos filhos. Sim, Moisés, para que mesmo Deus nos deu a palavra dele, nos revelou? Ah, para que a gente fique sabido. Não, é para que nós façamos cada vez mais progressos na ciência. É para nós vejamos cada vez mais a importância que nós temos como obra-prima da criação de Deus. É por isso, não, pode parar. Moisés já respondeu isso aí claramente. Para que cumpramos todas as palavras desta lei, cumprir o que Deus revelou. Porque o que Deus revelou não foi só informação, sim, muita informação, muita explicação também.
mas mescladas com ordens, com mandamentos, com princípios, com sugestões. Não, eu não gosto de dizer que Deus tem sugestão para os homens, com ordens para os homens, mandamentos para os homens. E o que é ordem é para cumprir. O nível do conhecimento da Bíblia por cristãos ou pessoas que se dizem cristãs, alguns sendo mesmo, outros não sendo, são falsos cristãos, outros são cristãos verdadeiros, mas que desconhecem muito a revelação que está na Bíblia. É chocante o nível de desconhecimento. Agora, o motivo é fácil, pelo menos um dos motivos é fácil de compreender. É que as coisas reveladas são para obedecer. E agora, pensando no homem sem Deus, no homem natural, uma coisa que o homem não tolera é obedecer. Não é nem a Deus, é a ninguém. Não obedecer a ninguém. Pescoço aqui, ó. Ninguém pega, meu amigo. Esse pulso aqui, ninguém dobra. É assim a atitude do homem sem Deus. E começando com Deus logo. Deus, não. Obedecer Deus, que Deus. O problema é quando alguém se converte e leva esta atitude, não com tanta força, não mais acompanhada de uma incredulidade rebelde, mas agora um crente, salvo pelo Espírito Santo de Deus, mas que infelizmente ainda luta contra o seu próprio pecado, naquela guerra espiritual do espírito contra a carne. Então tem algo ainda dentro do crente que resiste a obedecer a Deus e não gosta. E isso é causa de muitos comportamentos reprováveis ou tristes, lamentáveis de crentes. Ausências de cultos, de leitura, de conversas espirituais, de oração, muitas coisas, porque não querem muito contato com a Bíblia, porque tem muita ordem. Tem muito mandamento, e é bom é liberdade. Aliás, a Bíblia diz que nós agora temos liberdade em Cristo. Eu gosto dessa liberdade. Que temos liberdade em Cristo, temos, mas não vamos entender errado, e aqui nem não é o momento de eu explicar. Mas veja só, o que eu estou dizendo é que muitos crentes, talvez até inconscientemente, eles não aprofundam mais na palavra de Deus, porque sem nem pensar direito, quanto menos conhecer, menos tem que obedecer aquilo que você não sabia que tinha. Me deixe seguir o cristianismo do meu jeito. Sou crente. Eu estou falando agora de um crente mesmo. De fato. Mas fraquinho no conhecimento de Deus, porque não quer aprofundar. Os motivos podem ser vários, mas um deles, como eu disse, conscientemente ou até não conscientemente, mas é a resistência da carne que você tem dentro de você, eu tenho dentro de mim ainda, infelizmente, mas temos uma tendência, aquela velha rebeldia pesada contra Deus, ela está lá agora, tudo bem, subjugada pelo Espírito Santo, diminuída, mais fraca, mas está lá pinicando. Não mais para atrapalhar a nossa salvação em Cristo e a herança que nós temos em Cristo. Não vai atrapalhar mais nada, não pinica mais nada. Em termos de julgamento, não tem mais nada a ver. Já foi vencido por Cristo na cruz. Mas no nosso andar aqui, pinica e é muito, e atrapalha muito o nosso andar cristão. Então eu quero sugerir a você que abra mais o coração para as coisas reveladas de Deus, conhecer melhor as coisas reveladas de Deus. E uma vez fazendo isso, obedecendo a Deus, quanto mais obedecer, mais você vai amar a palavra de Deus, ao ponto de dizer, como o salmista do nosso querido Salmo 119, no versículo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Doce. Esse é o rumo, essa é a atitude correta para o crente, gostar da palavra.
Mas, pastor, essa palavra manda eu fazer coisas que eu não consigo por causa da minha carne. Isso me frustra. Não tem problema. Esse tipo de frustração é altamente benéfica, porque você vai cada vez mais se aproximando de Deus. Cada frustração lhe leva para mais perto de Deus. Cada confissão de pecado lhe torna mais santo, mais preparado, mais o Espírito Santo quer se apossar de você, mais ainda tomar conta da sua vida. Ou seja, o fato de achar que é como mel, a boca gostosíssima, a palavra de Deus, não quer dizer que ela vai trazer desconforto a nós pela nossa carne. Vai, mas é um desconforto extremamente saudável, necessário. Esse desconforto não vai ter no céu, por exemplo, porque não vai ter mais nem um pedacinho de carne em nós. Então vai ser delícia pura. Hoje não é delícia pura. É gostosa, é para ser muito gostosa ao nosso paladar espiritual, sim, mas sabendo que é algo que vai trazer certas lutas, ou vai esquentar certas lutas internas, carne contra o espírito. Mas não deixe, meu irmão, minha irmã, de se aprofundar nas coisas reveladas. É muito bom nós termos a mente inquiridora, sim, querendo conhecer, querendo usar a inteligência que Deus nos deu, aquele instinto que eu falei que por si próprio é saudável, querendo utilizar e, ao mesmo tempo, se aquietar nas coisas que nós não compreendemos e vibrar nas coisas que nós compreendemos, obedecemos a duras penas, tropeçando, levantando, tropeçando, mas progredindo, nem que seja pouco a pouco, e vibrando em Cristo, descansando nele. Os atributos de Deus são maravilhosamente os mesmos o tempo todo, quer a gente conheça, quer não conheça, quer entenda, quer não entenda, são os mesmos. É um Deus maravilhoso. E mesmo nós sendo crentes, temos a tendência, especialmente nas dificuldades, aquela tendênciazinha de querer entender melhor. Cuidado, pode ser uma tentação do diabo, pode ser. Entender as coisas, as explicações, ficar quase que ansiosamente atrás de uma explicação para isso. Calma, Deus não revelou, pelo menos até aqui, aos homens, o funcionamento desse mal. Pois deixe isso com ele e se tranquilize. E não vá atrás de especulação. Desista de entender as coisas não reveladas. Conheça e se agarre e obedeça às coisas reveladas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo. Que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo que foi colocado aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.